quando vai começar o nosso culto a Deus. Tem coisa melhor, irmão, irmã em Cristo, do que adorar a Deus? Se existe, eu não conheço. Existem coisas muito boas nesta vida. A vida é boa. A gente que complica um pouco. Mas adorar a Deus é a melhor coisa dessa vida. Por causa disso que todas as manhãs eu estou aqui chamando, convidando você. Venha adorar a Deus com a gente. Amanhã, por exemplo, dia 19, é a ceia. E eu convido você para vir cear conosco. Tenho certeza que você vai... não é que a ceia é diferente, né? É uma ceia bíblica. É diferente dessas que fazem por aí, né? Vem cear com a gente amanhã. Meu Senhor e meu Deus, meu Pai, único, não há outro, único Deus em todo o universo é o Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa cada um de nós, porque reconhecemos que somos pecadores. E todos os dias, a todos os instantes, nós precisamos do teu perdão. A gente acaba de ser perdoado e a nossa carnalidade aflora e a gente acaba cometendo algum pecado. Tem compaixão de nós. Limpa-nos, Senhor. Limpa-nos de toda falta, de todo erro, de toda preguiça em te adorar, de toda má vontade. Deixa-nos mais alvos do que a neve. Recebe-nos nesta manhã como adoradores do Senhor. É para isso que nós estamos aqui, para te adorar, para te engrandecer, para falar que Jesus está voltando. Todas as gerações falaram isso. Jesus está voltando. Nós estamos nos últimos dias. Mas eu sempre digo que nós somos uma geração privilegiada. Jesus está voltando mesmo. E todos os sinais indicam para isso. É a nossa esperança, a volta de Jesus. Ou que a gente deixe a terra para ir morar com Ele primeiro. Mas de um jeito ou de outro, eu creio que nós vamos para junto do Senhor. Recebe-nos em mais esta manhã como adoradores. Aceita-nos, tem compaixão de nós. Fala conosco, livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é a minha oração por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no nome sagrado e poderoso do Cristo Jesus. Amém. Amanhã é ceia, viu, queridos? Eu deixei ali aberto, vai ser uma barulheira. E se eu levantar, eu vou acabar tropeçando aqui, porque é fio que não acaba mais. Tem tanto fio aqui pro chão, mas é assim, tem importância. Vou tomar um cafezinho e vou falar para você que
falar para você que Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. O Senhor é bom. Não sei do que você está precisando. Não sei, realmente eu não sei. E não adianta eu saber também. Eu posso te ajudar em oração, mas eu não posso fazer nada. Posso te ajudar, sei lá, em alguma coisa, posso. Mas quem resolve verdadeiramente é Deus. É Ele que resolve a sua necessidade, é Ele que resolve o seu desejo, a sua vontade de alguma coisa. De repente você tem vontade, eu tenho uma vontade de viajar e não sei para onde. Eu já tive muito dessas vontades. Algumas vezes eu acabei indo, na grande maioria não fui. Hoje eu não tenho mais assim muito não. Vontade de viajar não tenho. Mas também já, né? A trabalho já viajei tanto que fiquei até empapuçado de viajar, sabe? Ô Walter, tava sumido, hein? Apareceu, A gente sente falta. Senti falta do Jaico, que andou sumir também, mas não estou cobrando ninguém, não. Não é cobrança, estou dizendo que eu sinto falta, só isso. E é Deus que pode satisfazer até os desejos do nosso coração. Não é homem nenhum. É Deus. E hoje a gente vai falar de algumas coisas que eu sei que a maioria de vocês sabe. Mas a gente sempre precisa estar lembrando as coisas. Porque vez por outra a gente encontra aí pelo caminho pessoas fazendo isso, né? Querido, meus mais profundos sentimentos pelo passamento da senhora sua mamãe, viu? Que Deus conforte e console o seu coração. Eu não sabia, se soubesse, né? Não sei se você tem irmãos, irmãs, mas que Deus conforte o coração da família, viu? É a vida. É a vida, tá? Assim essa é a vida. E nós precisamos estar preparados, tanto para a nossa partida, quanto para a partida de pessoas ao nosso redor. Não é fácil. Não é fácil. Então, a gente sempre precisa estar falando algumas coisas, alertando, né? Porque a gente sempre ouve por aí, e a minha preocupação não é comigo. Não me preocupo comigo. Eu me preocupo, na verdade, com vocês. Comigo não, porque um pouquinho de conhecimento que o Senhor Deus me deu, deu para eu fugir desse tipo de coisa. E eu vou transmitindo isso para as pessoas. Eu me preocupo com vocês na medida em que as pessoas às vezes são levadas
a falar, fazer coisas, né? Porque eu sei que o desespero, a necessidade, a enfermidade, questões de relacionamento. Não pensem que eu não sei. Relacionamento é um negócio dificílimo. Uma das coisas mais difíceis, se não a mais difícil no mundo, é o relacionamento. Por que existem guerras, conflitos, roubo, morte, violência? Eu ia falar sobre violência, acabei... Não. Né? Por quê? Por causa do relacionamento. Por que nós sofremos? Por causa dos relacionamentos. Relacionar-se com outra pessoa é dificílimo. Por quê? Às vezes nós estamos num lugar com um objetivo comum. Por exemplo, só um exemplo para você entender, irmão, irmã. E se você não entende e você está pelo Facebook, você pode questionar aí, pode escrever, olha, eu não entendi tal coisa. Né? Se você está no aplicativo, você pode questionar e depois eu vou responder para você, ou no grupo, ou no particular. Não tem problema. A gente sempre é pego de surpresa. Quantas vezes nós estamos num lugar e daqui a pouquinho alguém fala alguma coisa ou age, né, de uma maneira grosseira, a gente não gosta, ou a pessoa despreza, ou você se sente desprezado. Quantas vezes a gente se sente desprezado? E o ser humano não nasceu para ser desprezado. Nós nascemos para viver em comunhão, comum união, em comunidade, em comunhão, comunhão, uma união comum. Então, quando a gente se sente desprezado, sozinho, algumas coisas acontecem na nossa vida. E aí surgem os espertalhões, os oportunistas, porque o que tem de oportunista? Pessoas que querem holofotes para elas, para a denominação delas. E aí surgem com coisas fantásticas, maravilhosas. E a necessidade arrasta pessoas a fazerem aquilo que não agrada a Deus. Em alguns lugares, em alguns círculos, as pessoas gostam de decretar. Eu decreto tal coisa. Ou então gostam de declarar. Eu declaro a vitória. Porque eles aprenderam erradamente, mas aprenderam, ora, que eles decretando qualquer coisa ou declarando aquilo vai passar a existir, porque isso é um ensinamento. Não é um ensinamento bíblico, mas este ensinamento existe. Que se eu decretar, eu decreto que tal coisa vai acontecer. A pessoa acredita que isso vai acontecer, porque, né, aprendeu assim, nesses movimentos de
de palavra da fé, que não sei o quê, tudo bobagem, tudo mentira. Tudo mentira. Se você pode ter tudo o que você decretar ou declarar, porque você sempre vai obter na sua vida aquilo que você acredita e aquilo que você diz, aquilo que você verbaliza. Mentira. Isso não é bíblico. Isso é só para Deus, não é para o ser humano. Nós fazemos parte da humanidade, nós somos a imagem e semelhança de Deus, está lá em Gênesis 1:27. Deus é que traz à existência as coisas que não existem, não somos nós, não. Este é um ensinamento enganoso. Eu decreto e declaro que eu serei curado de tal doença. Eu vou dizer aqui para você, biblicamente, pelo seu decreto e pela sua declaração, não vai acontecer nada. Eu decreto que a minha família vai ter saúde e vai ter provisão. Pela sua declaração e pelo seu decreto, não vai acontecer nada. Então, as pessoas passam a fazer aquilo que é engano e deixam de orar, porque passam a decretar. Deixam de ir aos pés do Senhor, que é aquele que pode fazer. Ser feito à imagem e semelhança de Deus não quer dizer que nós temos as mesmas habilidades que Deus tem. Isso, ser imagem e semelhança de Deus, nós somos imperfeitos porque optamos por isso. Nós somos finitos porque optamos por isso. Nós pecamos. O ser humano peca. A gente abriu hoje aqui orando. Senhor, perdoa os nossos pecados. Eu todo dia peço perdão a Deus. E eu não peço para dizer, olha, ele se... Não, é porque eu sei que eu sou pecador mesmo. E sendo pecador, eu tenho imperfeições. E como é que eu posso ser igual a Deus, se Deus é perfeito? Nós temos atributos que Deus tem, a vida, a personalidade, nós temos a verdade, a sabedoria, o amor, a santidade, a justiça, mas muitos não praticam isso. Tudo isso que nos faz imagem e semelhança de Deus é para que a gente possa ter comunhão espiritual com Deus. Nós não temos os atributos de Deus. Nós não podemos fazer as coisas que somente Deus pode. Por exemplo, criar coisas. Só Deus pode fazê-lo. Nenhum de nós pode. Não podemos. Então a gente precisa entender essas coisas, compreender, ter isso na nossa mente,
para não sermos enganados, porque está cheio de oportunistas por aí. Tem mais gente envergonhando o Evangelho do que proclamando o Evangelho. Mas como? Tem mais gente que envergonha, prega mentira, sabe? Pessoas chatas, cansativas. Tem gente que eu já não consigo mais ouvir a voz. Eu sei que pode ser implicância minha, eu peço perdão a Deus se for. Mas é que, sabe, você ouve, você não cresce um degrauzinho na graça e no conhecimento do Senhor ouvindo essa gente. E aí é esse tipo de coisa que eles ensinam. Então eu digo, eu sei que tem irmãos e irmãs que gostam de ficar procurando coisas no YouTube. Eu, por exemplo, eu mexo muito com o YouTube. Não vou dizer, não, eu mexo sim, não vou mentir aqui não, por quê? Mas precisamos ter, tem muitos aproveitadores e oportunistas. Eu agradeço a Deus porque eu acho que eu sou uma pessoa até um pouco abaixo da média em QI, né? Que é aquela medida de capacidade intelectual, né? Eu sou abaixo, mas eu reconheço na minha vida a bondade de Deus. A gente começa já, olha agora como nós estamos no segundo semestre de 2025 e não aconteceu nada do que eles previram, nada, até agora não aconteceu nada do que eles previram. Agora eles já estão falando em 2026. Olha o ano de 2026. Não entre, não veja. Eu não estou falando para você acompanhar a mim, não é isso. Eu estou falando que tem coisas, existem pessoas, na verdade, que fazem você regredir espiritualmente. E esses que declaram e decretam, né? Tá cheio, gente, tá cheio por aí. Sujeito compra um carro, leva lá na igreja, na denominação, para o pastor ungir. Que bobagem, não serve para nada isso. Eu declaro, eu decreto as bênçãos de Deus sobre esse veículo, para que ele não quebre, para que não haja nenhum acidente. Isso não existe. Isso não existe. Porque se você... Gente, nós somos racionais. Quando você... Do mesmo jeito que você quer que seu carro não quebre, que ninguém dê uma ralada nele, carro, qualquer coisa, eu estou falando um carro, pode ser qualquer coisa, né? O mecânico que é seu irmão de denominação, ele quer que seu carro quebre. Não é que ele quer, ele vive disso. O funileiro, que também é seu irmão de denominação, ele precisa de serviço lá. Você está me entendendo? Ontem eu estava vendo um pedaço de um jogo, porque eu não tenho mais paciência, a gente vai ficando velho. Eu acho que é a idade, não sei. Eu não consigo mais assistir uma coisa assim. Por exemplo, futebol, que é um negócio que eu... Bom, enfim, eu não tenho... Eu vi lá, e parece que eu vejo sempre essas partes, né? O sujeito perdeu um gol lá, mas
Olha, até eu fazia. Perdeu. Aí ele vira e fica se benzendo. Eu não entendi nada. Que bobagem é essa? Primeiro que esse benzimento já é uma bobagem, mas eu respeito. Problema dele. Agora, a coisa não aconteceu e ele está se benzendo. Esse é o brasileiro. Isso é o Brasil, a ignorância. Mas esse sujeito tem muito dinheiro, tem dinheiro para fazer o que ele quer, mas de gintã. Ninguém sabe o que é gintã, né? Já falei, faz tempo que eu não falo do gintã. Acho que não existe, mas gintã eram umas bolinhas assim, que a gente comprava na farmácia para ficar com hálito gostoso. Tá? Gintã. Então o sujeito parece que tem QI de gintã, porque as bolinhas de gintã eram um pouquinho maiores do que a cabeça de um alfinete. Vinha nos envelopes assim. Tem gente que faz essas coisas e acha que está certo, que é assim mesmo que a banda toca, que a coisa funciona, sai por aí declarando, eu decreto que isso não vai acontecer, eu declaro que... Tudo bobagem. Porque eu vejo que as pessoas querem colocar as suas vontades, as suas necessidades, os seus desejos pessoais e particulares acima da vontade de Deus. Se você abrir a Bíblia agora, em Lucas, capítulo 11, versículo 2, e capítulo 22, versículo 42, o que você vai ler? É para decretar? É para declarar? Não, isso não existe na Bíblia. Jesus lá, em Lucas 11, 2 e 22, 42, ele nos ensina a orar para que a vontade de Deus seja feita. E ele deu o exemplo. Não adianta eu vir aqui mentir para vocês, deixar todo mundo feliz. Olha, agora o Mário tem um negócio mágico lá, uma fórmula. Mentira! Eu tenho que falar aquilo que está na Bíblia e preciso lutar, batalhar para seguir isso. Então, as pessoas que praticam ou acham bonito essa fórmula de decretar e declarar, percebam ou não, isso que eles fazem de vocalização, decretando ou declarando, tem muita semelhança com um encantamento mágico, com feitiçaria. Essa palavra na Bíblia vem de fármaco, do grego, da onde originou a palavra farmácia, essa coisa toda. Entendeu? Porque se você for procurar um dicionário, né, um encantamento, por exemplo, o que quer dizer a palavra encantamento? Né? Encantamento é uma fórmula escrita ou recitada de palavras destinadas a produzir um efeito específico. Mesma coisa.
Mas olha, eu preciso tomar muito cuidado, porque você quer, eu fico irritado. Às vezes eu tenho amizade pela pessoa, amor em Cristo, mas falou isso perto de mim de maneira banal, eu fico irritadíssimo. Não, em nome de Jesus. É como se fosse uma fórmula mágica para as coisas acontecerem. Não é. Em nome de Jesus quer dizer segundo a vontade do Senhor. Você nem sabe se é vontade de Deus. Eu me irrito quando eu ouço isso. Eu sei que eu não devo. Não estou falando que eu sou fraco, que eu sou pecador. Eu nunca neguei. Eu sei dos meus defeitos, alguns eu nem sei. As pessoas usam decretar, declarar em nome de Jesus com uma leviandade, como se fosse um encantamento, entendeu? Eu falo, depois eu falo em nome de Jesus, pronto, está tudo resolvido. Não é assim. Não há nada, biblicamente falando, poderoso associado aos nossos pensamentos e palavras. Não existe. Isso é uma fraqueza espiritual, quem segue esse tipo de coisa, quem acredita nisso. É claro que nós precisamos dizer em oração, em nome do Senhor Jesus, porque é assim que nós fomos ensinados a orar, pelo próprio Senhor. Agora, a gente não pode esquecer que o próprio Senhor nos ensinou, seja feita a vontade do Pai. Então não é porque eu falei em nome de Jesus que vai acontecer. Você vai lá no churrasco, eu vou em nome de Jesus. Ah, para com isso. Olha aí, usando o nome do Senhor em vão. E eu tenho lutado contra isso. Toda hora, o Senhor, meu Deus, eu tenho lutado contra isso. Não é porque eu declaro, não é porque eu decreto, né? Ou porque eu coloco lá em nome de Jesus, que vai mudar as circunstâncias, vai trazer bênção para mim, prosperidade, cura. O que eu quero que você entenda, por favor, se eu estou falando aqui e há algo nisso que eu estou falando, ou muita coisa que você não concorda ou não entende, pode questionar. Eu não sou perfeito, eu erro, e muito, a minha comunicação é falha. Mas eu não vejo, não acho nada de bíblico no fato da gente usar certas palavras para tentar manipular eventos ou fazer com que algo aconteça. Eu não estou dizendo que está errado usar em nome de... Mas a gente não pode ser leviano. A gente não pode usar o nome de Jesus como uma fórmula mágica para aquilo acontecer. Nós temos que ser conscientes. Nós temos que, ao invés de ficar decretando, declarando, a gente tem que orar pedindo, Senhor, eu peço ao Senhor a cura ou outra necessidade de acordo com a sua vontade. Nós não podemos abrir mão da vontade boa, santa, agradável e perfeita de Deus.
Não é porque eu estou declarando, não é porque eu estou decretando. Mas que decreto? Não decreta nada. Isso é base de ignorância, bíblica pelo menos. Não é porque eu ponho lá em nome de Jesus, levianamente, que eu vou ter resultado positivo naquilo que eu estou pedindo. É vontade de Deus? Então vai acontecer. Não é vontade de Deus? Não vai acontecer. Acabou. Isso é maturidade. Mas se eu falar isso, não vem ninguém aqui na denominação. Pois então pregue para você mesmo, mas pregue a verdade. Você prega para os outros irem aí? Você prega para encher isso daí? Então, ao invés da gente recitar declarações estereotipadas para obter algo, para dobrar a Deus, para convencer a Deus a fazer alguma coisa, a gente deve orar a Deus, ao Senhor, em submissão à vontade dEle. Está lá em Mateus 26, 42. Abre lá. Se você não concorda com o que eu estou falando, leia as passagens bíblicas que eu estou indicando. Hoje são poucas. Indiquei Lucas 11, 2, 22, 42 e agora estou indicando Mateus 26, 42. Leia lá. Eu não posso vir aqui trazer um monte de bobagem para vocês, porque por que eu venho aqui para trazer esse monte de bobagem que já pregam por aí, como se fosse verdade? A gente, ao invés de tentar forçar a mão de Deus, invocando o que a gente quer, nós como cristãos, abre sua Bíblia aí para a gente encerrar agora. Mateus 6:8. Vamos ver. Mateus 6:8. Então, ao invés da gente forçar a mão de Deus, invocando aquilo que a gente quer, declarando, decretando, a gente precisa confiar em Deus. Olha o que está escrito aí em Mateus capítulo 6, versículo de número 8. Sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, ajuda-nos, Senhor, a compreendermos a Tua grandeza, a Tua majestade total, absoluta. Ajuda-nos a compreendermos a Tua bondade. Ajuda-nos a entendermos e compreendermos, melhor que seja, né? Por melhor, que o Senhor é Deus, o que é Deus. Por causa disso que nós servimos o único Deus que existe, o Deus que antes da gente falar, antes da gente pedir, antes da palavra vir na mente e depois ser verbalizada, ela ter som, ele já sabe que a gente vai pedir. Não precisamos decretar, declarar e usar levianamente em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor. Tem compaixão de nós. Esta é minha oração. Que seja feita a tua santa vontade, no nome do Cristo Jesus, o nosso Salvador, teu amado Filho. Amém.